Então, pessoal, nós estamos fazendo agora o teste de germinação. O teste de germinação, como eu estou usando o Peltoforum dúbio para análise, eu estou usando a instrução para análise de sementes de espécies florestais. Se fosse pino, se fosse eucalipto saligna, pinus terra, eliote, eu utilizaria essa, mas eu estou fazendo análise do Peltoforum dúbio. Aqui tem uma tabela que eu já mostrei para vocês em aula teórica, que ela mostra quantas repetições e o número de sementes que eu preciso para o meu teste de germinação. Mostra qual o substrato que eu vou estar utilizando, que no caso do Peltoforum dúbio é o rolo de papel. Mostra a temperatura, 25 graus, o tempo de primeira contagem, que é o 7º dia, e a final, para nós acabarmos o teste, que é ao 14º dia. E aparecem as instruções para análise, instruções adicionais para fazer essa análise. E aqui aparece o item 42 e o 1, que isso significa o 42, eu fui lá atrás desse quadro, e eu verifiquei que significava eu fazer a escarificação dessa semente. Então eu fazia, na verdade, como se fosse o corte, lá fala corte com cortador de unha no terço médio superior. Então eu divido a semente em 3, sendo que a micrópila é a pontinha da semente desse caso aqui. Então cada espécie tu vai ter que identificar como é que é isso, mas então nesse caso eu vou pegar a sementinha, o terço médio superior, eu vou dar um piquezinho com o cortador de unha. E isso eu vou fazer para quantas sementes? Para as 400. Porque aqui diz que é 4 repetições de 100 sementes. Então, eu vou fazendo a escarificação, um piquezinho, coloco a semente aqui, um piquezinho no terço médio superior, divido a sementinha, deixo a micrópila para baixo. Terço médio superior, faço um piquezinho ali. Para quê? Porque essa semente tem uma dificuldade para a entrada de água. E é a forma que tem, então, de tu cortar o tegumento ali, só o tegumento, não atingir os cotilédones, e ali vai ser a entrada de água. A micrópila está nessa partezinha aqui, então eu vou dividir essa semente em 3, terço médio inferior, terço médio e o terço superior. E eu vou fazer um ligeiro piquezinho aqui, sem atingir o cotilédone. Após a escarificação das sementes, das 400 sementes, tem outra orientação, instrução adicional para análise dessas sementes, que é a asepsia. A asepsia é orientada aqui para ser feita as 400 sementes em 100 ml de água destilada, misturada a 5 gotas de detergente neutro. Feito isso, misturamos bem e colocamos as sementes por 5 a 10 minutos. Eu normalmente deixo o máximo do tempo de recomendação, 10 minutos. Passado os 10 minutos em água, lavei em água abundante, água destilada abundante, e agora tenho material para ser semeado. Tenho as sementes escarificadas e feita asepsia para ser montado o teste de germinação propriamente. Pessoal, então só para vocês visualizarem, essa é a caixa de box, para vocês terem uma noção de tamanho. Aqui ela está com papel mata-borrão, é um dos tipos de substrato que se utiliza nos testes de germinação, mas vai estar orientada na instrução, se for para tu usar caixa de box com papel, filtro ou papel mata-borrão. Aqui caixa de box com areia, é outro tipo de substrato que se utiliza. E aqui com vermiculita. A vermiculita ela só aparece na instrução para análise de espécies florestais.
não na RAS. Na RAS aparece sim ambos esses substratos, mas não a vermiculita. A vermiculita entrou para nós porque é dito como ela tem menor possibilidade de proliferação de doenças e coisas assim que pode existir na semente e comprometer o resultado do teste. E um outro substrato que utilizam é o papel filtro, que é feito rolo com papel filtro. Então eu vou mostrar daqui a pouco, porque é um modo de fazer o teste com as sementes de Biotoforum duplo. Se fosse nesse caso aqui, vamos supor 4 repetições de 100 sementes, nós teríamos 4 caixinhas com vermiculita nesse caso. A vermiculita nós temos que aferir qual é a quantidade de água, tem recomendação também aqui, tudo tem recomendação, tudo tem as orientações, para que nós possamos fazer um teste padronizado nos diferentes laboratórios. Então, após umedecer ele adequadamente, se coloca as sementinhas aqui e levamos para o germinador mais tarde. Eu vou mostrar para vocês hoje com o papel filtro num modelo rolo de papel. O que eu estou fazendo agora aqui? Tem tanta regra nas regras que é indicado a umidade adequada para esse papel, para não ficar nem saturado nem muito seco. Então, o que eu fiz aqui? Peguei 12 folhas de papel filtro. Esse papel filtro, então, ele é padrão, o tamanho, já que ele é um papel geliteste também para rolo, papel filtro para rolo. Então, esse papel, eu peso ele. Para isso, eu enrolei as 12 folhas, coloquei essa borrachinha no meu sistema de balança, eu tirei, descontei o peso da borrachinha, juntei as 12 folhas e pesei. Essas 12 folhas dá 88 gramas. O que isso importa? Importa que nós vamos pegar o 88 e vamos multiplicar por 2,5. Isso é a orientação para que nós possamos medir o volume de água que vai ser utilizado para umedecer essas 12 folhas. Então não vai ficar nem extremamente úmido, nem muito seco. A partir dos 88 gramas pesado do papel, nós multiplicamos por 2,5, deu 220, e eu vou agora colocar 220 ml, esse aqui então é de 100, eu vou usar 2 mais 20 ml, e vou umedecer as 12 folhas de papel que vocês já vão entender onde estaremos utilizando. Deixa eu virar para poder verificar exatamente. Com essa quantidade de água, obrigatoriamente temos que deixar totalmente úmido as 12 folhas de papel. Ok, pessoal. Então, após nós termos umedecido as 12 folhas de papel com aquela água medida, os 220 ml, eu montei os testes. Adiantei, então, aqui já montei 2 repetições, a terceira repetição, e eu estou mostrando aqui a 4ª repetição para vocês. Então, lembram que é 4 repetições de 100 sementes. Então, eu coloquei 2 folhas de papel umedecido embaixo. Então, as 2 folhas estão aqui, uma sobreposta à outra, para ficar um pouco mais firme. As sementes que foram escarificadas e foram submetidas à asepsia e lavagem depois em água abundante, elas estão aqui. Então, como é que eu coloquei? Primeiro, eu coloco as 10 aqui e as outras 10 aqui para distribuir organizadamente. A parte da micrópila, eu coloquei todas no mesmo sentido, para baixo, aquela pontinha, para facilitar, porque por ali vai sair a radícula e depois sai a parte aérea para cima, que é o que vai me dar a informação de plântula normal, anormal, uma semente morta ou uma semente firme. Então, após a distribuição da 100, eu vou pegar a última folha que eu tenho, né, já que é a 4ª repetição. Então, lembra, eu usei 12 folhas, porque 2 ficou na base e uma vai em cima.
Ah, e observem que ficou um espaço maior aqui e outro maior aqui. Agora, eu vou colocar essa última folha por cima. Eu vou dobrar essa parte aqui embaixo, deixando um espacinho para a raiz da última linha. Vou dobrar essa outra aqui e o rolo eu vou fazer desse lado para lá. Então eu tento nunca dobrar, eu tento que a dobra não fique em cima da linha da semente, nem que eu tenha que aumentar um pouquinho, reduzir. O rolo ele não é apertado e nem muito frouxo, ele é um rolinho firme. E aqui eu estou finalizando a minha repetição, a minha quarta repetição. Nós normalmente colocamos num saco. Aqui eu já anotei o número da análise, que é a 344, repetição 4, porque depois eu vou fazer essa análise por repetição. E aí eu vou colocar nesse saquinho, semelhante ao que eu fiz com as outras repetições. Fechando ele então em cima com a borrachinha. Observem que a parte que eu dobrei vai ficar para baixo, para cá. E a parte que ficou mais aberta em cima, que eu não fiz a dobra, fica para cima. E eu vou deixar, então, as 4 repetições. Vou levar até o germinador, que aqui está me orientando que deve ficar a 25 graus centígrados, com umidade embaixo do germinador, para que, então, eu consiga fazer minha primeira contagem aos 7 dias e a última no 14º dia após a instalação. Esse é um germinador próprio para esse tipo de trabalho, germinador então Manjosdorff. Aqui tem as lâmpadas que ficam na porta, com a luminosidade necessária para a germinação das plântulas. Embaixo tem água, tu coloca água para manter a umidade. Nós vamos deixar a 25 graus, específico para essa espécie, durante 14 dias, fazendo contagem no 7º e no 14º dia para finalizar o teste. Então, pessoal, após o 7º dia para essa espécie Peutophorium dubium, nós vamos fazer a primeira contagem e retirada de plântulas normais ou alguma semente que esteja apodrecendo daqui dentro, né, morta, que a gente chama de semente morta, desse rolo, de cada rolo, de modo que nós já vamos contando e incluindo na nossa ficha de análise. Então aqui vocês podem ver, tem bastante fungo, eu já passei o álcool na minha mão, e isso é de praxe a gente trabalhar sempre usando álcool, por mais que ela tenha contaminação, eu não posso trazer mais contaminação para essas sementes. Possivelmente por aqui tinha uma semente contaminada e isso fez com que o restante contaminasse. Normalmente a gente usa máscara nesse momento, na hora dessa abertura. Eu não estou usando máscara para facilitar a audição de vocês, na minha fala. Mas agora o que eu vou fazer aqui é contar aquelas plântulas que eu estou vendo como normal. Então, essa aqui, raiz completa, os cotilédones, a água aqui no meio, mesmo que quebre, porque eu já sei, estou vendo, estou analisando ela, aparece os primórdios foliares pequenas, como se fossem pequenas geminhas aqui iniciais, e então eu dou como normal. Então, uma plântula normal, e aí eu vou tirando. 2. Tenho que ver também se os cotilédones, como estão os cotilédones, se eles estão com alguma lesão, alguma coisa desse tipo. Então aqui ficou o tegumento preso, mas estou tirando para ajudar na análise. Já vi que é uma normal, só vou confirmar agora. 3. E assim eu vou fazer a contagem retirando
as plântulas normais, então, na contagem, e também eu vou tirar e contar já alguma que eu verifique como anormal, que a princípio eu não estou enxergando nenhuma anormal, mas estou enxergando várias sementes mortas que eu já vou retirar e vou contar e vou apontar ali para que não para que elas não contaminem as demais. Então, vou fazer a contagem de normais, anormais e sementes mortas. E posteriormente, eu vou trocar esse papel e novamente com aquelas, eu vou trocar porque ele já está muito contaminado, vou com o mesmo sistema de umedecimento e vou novamente levar até o germinador para aquelas que permanecerem aqui, que não estão germinadas, que eu não consigo visualizar, eu fazer a última contagem que vai ser no 14º dia. Então, vou contar essa aqui e mais essas 3. Aqui, após a nossa primeira contagem, feita anteriormente, nós trocamos o papel e colocamos aquelas sementes ou plântulas que estavam ainda desenvolvendo e que eu não conseguia verificar se elas seriam plântulas normais. Então, repassei para esse novo rolo, junto com as outras 3 repetições. Agora eu faço a última contagem também de cada uma das 4 repetições e somo aquelas que eu já tinha retirado na primeira contagem. Então esse é o momento de nós finalizarmos o teste e conferirmos realmente quem manteve-se como semente firme, sementes mortas, plântulas normais e plântulas anormais, que eu já estou vendo que acontece aqui. E desse modo nós vamos ter então o nosso percentual de germinação para cada uma das repetições, de modo a finalizar o teste após a verificação da tolerância com base no diferente número de sementes germinadas nas repetições. Então aqui dá para nós observarmos as 4 situações que podem ocorrer. Uma plântula normal, bem desenvolvida, os 2 cotilédones, o hipocótilo, né? Então a parte entre a raiz e os cotilédones, e também uma raiz bem estruturada. Aqui no meio eu já vi que ela tem os primórdios foliares, uma geminha que tem bem no centro. Aqui dá para ver uma plântula anormal, podem ver que ela está com um sistema radicular comprometido, também está só com um cotilédone. Esse cotilédone, né, mais claro, isso também tem uma resposta do vigor que já existia nessa semente, que era baixo. E aqui nós vemos uma semente que ela é uma semente firme, que dá para chamar de firme, porque após o 14º dia ela continuou ali, não entumeceu mais, não emitiu a radícula. E aqui nós podemos observar uma semente morta, né? Então, que ela não vai germinar. Então, são as 4 situações que nós avaliamos na ficha de análise de sementes. No decorrer das análises, então, após o dia 25/6, quando foi instalado, tem as informações aqui da superação da dormência, da temperatura, enfim, qual o substrato, outras informações. Mas então nós tínhamos 4 repetições, né, com as sementes, 4 repetições de 100, e aí na primeira contagem nós tentamos tirar um pouco das sementes que já germinaram para poder deixar maior espaço para as demais que ficarem. Então tem algumas modalidades, que é as plântulas normais, que isso é o meu principal, que vai se transformar em árvore. As anormais, que então isso não é algo positivo, né, claro. As mortas, que são sementes que não germinaram, não apresentaram informação nenhuma como germinariam. E as firmes, que nós só fizemos a contagem no final. As firmes é aquela que parece que tu recém colocou a semente ali, ela não entumece, ela não, enfim, fica naquela condição como recém colocada para germinar. E no decorrer, nós fizemos também, no 14º dia, a contagem final, que então nós verificamos, né, outros valores, que se vocês forem verificar a soma de cada uma das repetições, ela vai ter que fechar o 100,
né? E aí a gente vai ter a média das plântulas normais, que aí nós vamos utilizar daqui a pouco num outro cálculo.